E voltamos com a Em Questão de hoje, que debate a cirurgia bariátrica no Brasil, o controle da obesidade e as vantagens do tratamento clínico e da cirurgia. Riscos também estão sendo aqui questionados. E nós vamos agora começar falando sobre o uso da cirurgia bariátrica para o combate à diabetes, o controle do diabetes. E quero saber do avanço que existe nesse sentido, se essa é realmente uma oportunidade, é um recurso disponível atualmente, comprovadamente eficiente. Bom, eu só vou levantar a bola para o doutor Alfredo dar aquele corte maravilhoso, que ele é famoso nesse corte. Mas o que aconteceu basicamente foi o seguinte: a cirurgia bariátrica, ela nasceu dentro desses conceitos que eu falei antes, em tentar diminuir a fome, aumentar a saciedade e tirar um pouco de absorção, principalmente de gorduras. Muito bem. É claro que a pessoa perdendo peso melhora muita coisa. A pressão, hipertensão arterial, diabetes tipo 2 melhora bastante, a apneia do sono, doenças de quadril, de joelho, tudo isso melhora. Só que, de talvez 15 a 20 anos, começou-se a perceber que os pacientes diabéticos tipo 2, antes da perda de peso importante, já começaram a melhorar a diabetes tipo 2. Então o pessoal não estava entendendo. O cirurgião começou a olhar e falar: eu acho que fomos caçar jacaré e acabamos caçando coelho, porque nós encontramos alguma coisa que não sabemos interpretar. E aí então os cientistas foram estudar o que acontece após algumas cirurgias bariátricas e percebeu-se que alguns hormônios que nem eram conhecidos na década de 90, começaram a entrar em campo após a cirurgia bariátrica. Então nós fazíamos alguma coisa que aumentava a produção desses novos hormônios. Professor Alfredo, agora eu peço o seu você explicou muito bem, você é clínico, confesso. A coisa é a seguinte: as cirurgias bariátricas, a mais comum, que faz o que se chama de bypass, né, gástrico, com uma derivação intestinal, infecção de Ruhr, bom, não importa o nome, não é só no estômago. Ela é no estômago e deriva o intestino. Pois essa derivação do intestino, para o telespectador entender, faz com que o alimento chegue mais rápido nas porções mais distais do intestino. E aí é só para ser bem sucinto, elabora uma substância chamada GLP-1, que é um hormônio lá no fim do intestino, que quando ele é despertado, e nessas horas ele é despertado, ele diminui o apetite, é uma das razões que diminui mais ainda o apetite, melhora a secreção de insulina no pâncreas. E o sujeito, eu vou usar um termo que os meus colegas detestam, cura o diabetes. Quer dizer, na verdade não é cura o diabetes. A cirurgia bariátrica, em boa parte dos indivíduos diabéticos, cura. Tem até uma famosa piada, não sei se vocês conhecem, eu quero contar essa porque é muito boa. Porque o sujeito que descreveu, ele escreveu um artigo chamado William Porres. Ele escreveu: será que a cirurgia é o tratamento de escolha do diabetes? E aí tem dois menininhos conversando, e um pergunta para o outro: o que você faz? O que teu pai faz? Ele diz: o meu pai é endocrinologista. O que ele faz? Ele fala: ele trata de diabetes. E aí esse perguntou: e o seu pai o que faz? O meu é cirurgião. E o que ele faz? Ele cura diabetes. E isso aqui é uma tendência avassaladora. Só para dar uma ideia, isto aqui, essa teoria, essa ideia, vem sendo trazido para pacientes que nem precisam ser muito obesos. Já está se falando em cirurgia, vamos chamar assim, metabólica, por isso que ele diz que é Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, porque a tendência, isso eu juro, daqui 10 anos é cirurgia para diabetes não obeso. Quando começou a fazer cirurgia bariátrica no Brasil, só para vocês terem uma ideia, todo mundo achava absurdo, eu defendia, porque eu já vi os primeiros casos, falei: pessoal, isso é o futuro, hoje em dia todo mundo aceita. Eu estou dizendo, o futuro é cirurgia para diabetes, não é para todo diabetes, evidentemente. E eu queria saber agora, a moçada,
os jovens que estão buscando a cirurgia bariátrica para a perda de peso. Eu vi que em 2009, mais de 1.500 cirurgias em jovens com menos de 20 anos. E aí a indagação, né? O que isso pode acarretar? Se traz algum comprometimento físico ou emocional, né? Considerando uma cirurgia de porte, uma cirurgia importante. Na verdade, a gente raciocina da mesma forma. O benefício é similar, independente da idade. Se é adulto ou jovem. A ideia é, se o paciente tem indicação clínica cirúrgica de fazer a cirurgia bariátrica, e você é capaz de fazer essa abordagem o mais precoce possível, menor será a consequência a longo prazo. Então, menos doente ele será a longo prazo, menos sofrimento ele terá no joelho, menos sofrimento ele terá no tornozelo, menos resistência ele terá à insulina, que é o hormônio que controla o nosso nível de açúcar e está associado a diabetes, e melhor ele terá capacidade social, desenvolvimento emocional, possibilidade de trabalho, relacionamento. Tem um limite de idade? Então, o limite de idade mínima para fazer essa cirurgia? Atualmente gira em torno de 16 anos. Isso é o quê? Exigência legal ou médicos é que estabeleceram essa Eu acho idade? Que tudo na vida tem que ter regras e limites, porque senão a coisa foge do controle, e fugindo do controle a sociedade médica toda vai sair perdendo. Então nós precisamos zelar para que regras sejam obedecidas. Uma regra, é claro que as regras mudam. Antigamente se falava que não podia operar ninguém com mais do que 60 anos. Isso foi mudando, isso foi derrubado. Hoje em dia não existe mais o limite máximo, mas o limite mínimo ainda existe. E ainda bem que ele existe, porque o corpo muda muito nessa fase e de repente pessoas gordinhas com 13 anos, com 20 anos não tem mais problema nenhum, então a gente tem que obedecer. Mas existem adolescentes que têm problemas seríssimos de joelho, de apneia do sono. Então existem alguns adolescentes que mereceriam eventualmente a cirurgia. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica defende que abaixo de 16 anos, só com alguns detalhes jurídicos. Então o limite seria 16. 16 anos. Agora, tanto através de tratamento clínico como pela cirurgia bariátrica, metabólica, pessoas que perdem peso, várias pessoas que perdem peso, ficam felizes da vida, deu tudo certo, exibe um novo visual, está tudo ótimo, passa o tempo, parece que tem data de validade esse recurso e elas voltam a engordar. O que é isso? Né? O que acontece? É uma recaída naquele processo emocional anterior? O que acontece que existe essa volta? Na verdade, toda cirurgia bariátrica sabe-se que algum reganho de peso terá com o passar do tempo. Isso é fato. Então o paciente está operando ciente de que em algum tempo ele pode ter um reganho mínimo. O que é reganho mínimo? Em torno de 10%. 10-15%. É quase a média. Do que? Do peso que ele atingiu, ele ganha um pouquinho, 10-15%. Mas o problema é que tem muita gente que chega e vai falar em jornal. Não, eles ganham peso tudo de novo. São muito raros. Eu conheço alguns que então, mesmo que não seja tudo de novo. Mas, meu Deus, mas o sujeito perdeu 50 quilos, ganha 10 quilos e ainda assim está 40 quilos a menos, não vale a pena? 10% do peso que atingiu, quer dizer, ele emagreceu... Ele emagreceu 50 quilos e ele ganha 10 quilos. Não vale a pena? Vamos raciocinar mais grosseiramente. Ele pesa 140, se opera, chega aos 80, 10 quilos, 8 quilos, volta ao longo de 5, 6, 7 anos até 88. Pronto. Ele conquistou todo o benefício. Isso é que é um padrão médio? Isso é um padrão médio. Esse é um padrão médio. Tem gente que ganha tudo de novo. Eu conheço, todo mundo conhece, mas é minoria. Particularmente se não houver um segmento pós-operatório, porque muitos pacientes que têm esse benefício, estão felizes, estão alegres, estão contentes com os ganhos, abandonam o tratamento. O tratamento cirúrgico, o tratamento clínico, o tratamento psiquiátrico. E o que acontece depois, por exemplo, a pessoa que faz a cirurgia bariátrica, ou mesmo no tratamento clínico, quando ela se disciplina, o estômago diminui, diminui, cabe menos comida na bariátrica? No cirúrgico, com certeza diminui. Tem gente que fala assim, eu estou comendo demais, eu sinto que o meu estômago está dilatado. Depois fica uma fase que faz dieta e fala assim, eu percebo que eu estou com o estômago menor. Na bariátrica diminui mesmo, mas aí por uma ação que é mais invasiva, digamos. Quer dizer, diminui.
Então a indagação é essa, né? A pessoa que volta, o estômago tem elasticidade, cresce de novo e aí cabe mais comida e ela vai comendo mais? O que é? Quem reganha mais são os comedores compulsivos. São aqueles indivíduos que a coisa é muito mais complicada que o tamanho do estômago, né? O problema, e nem vou falar que é psíquico não, hein? Porque se alguém falar que é psíquico, é problema neuropsíquico, neurohormonal, que faz com que o sujeito tenha um demônio interior e fica compulsivo. E aí ele consegue, por exemplo, vai beber leite condensado, vai comer docinho, como ele já falou. Se você comer doce, é tudo absorvido. Se você comer açúcar, o açúcar é absorvido. Então, a pessoa, até vai perguntar, o que é isso? Suicídio? Não é, alguma coisa muito mais complicada, você não acha, Alexandre? Diz respeito então, à falta do controle do impulso, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que o estômago é sim um órgão elástico. O que muda no comedor compulsivo é que ele tem maior tolerância à distensão gástrica. Em repouso, o estômago volta ao tamanho normal, mas ele aguenta a maior quantidade de comida lá dentro do estômago, mesmo muitas vezes no pós-operado. Lógico, passada a fase de adaptação, de realimentação. Quanto tempo essa fase, hein? Comendo papinha, comendo líquido só, essa coisa que consta, né? Bom, que eu ouvi dizer que é assim. Depende da cirurgia. Existem 4 cirurgias oficiais no Brasil. Então nós temos que deixar claro que cada cirurgia tem o seu pós-operatório, tem os seus riscos e tem os seus cuidados. As 4 cirurgias são: a cirurgia mais feita no mundo chama bypass gástrico, como o professor Alfredo descreveu, que é a cirurgia que corta o estômago, separa o estômago, faz uma ligação com o intestino, e numa cirurgia como essa a pessoa perde mais ou menos 40% do peso inicial. E nós acreditamos que a pessoa tem uma boa qualidade de vida por 3 motivos. Primeiro, porque a pessoa tem menos fome. Isso é verdade, a gente constata mesmo. Segundo, que a pessoa não vomita. Não vomita porque não existe um fenômeno obstrutivo que dificulta a passagem da comida. E terceiro, que a pessoa não tem diarreia, porque a comida passa em bastante intestino. Então, é uma perda de peso boa, com boa qualidade de vida. Por isso que é a cirurgia mais feita no mundo. Essa cirurgia já é feita há 30 anos, então é uma cirurgia bem conhecida. Mas tem grampeamento. Como tem grampeamento, tem o risco de um grampo abrir. Então, para que um grampo não abra, isso está mudando um pouco, mas historicamente nós dávamos 1 mês com dieta líquida. 30 dias só líquido? Isso parece que está querendo mudar, mas vamos falar isso como sendo normal. 30 dias com dieta líquida e não pode pegar um copo e virar. Então tem que tomar 20 ml, devagarzinho, daqui a 5 ou 10 minutos mais 20 ml e assim passa 1 mês. Isso é para proteger os grampinhos para não abrir. A outra cirurgia, a outra técnica operatória, a segunda técnica mais frequente no mundo é chamada banda gástrica. A banda gástrica é um cinto inflável que estrangula o estômago e dificulta a passagem da comida pelo estômago. É como se fosse uma daquelas ampulhetas, sabe, de areia. Tipo uma cinturinha. A passagem. Então essa pessoa, ela não tem costura. Então não tem fístula, não tem nada que possa abrir. Então essa pessoa tem um outro tipo de dieta, que depende de como vai inflar o balão, etc. Depois tem outra cirurgia que são as desabsortivas, onde a comida, ao invés de passar por 80% da estrada alimentar, como é o bypass, ela passa por talvez 25%. Quer dizer, mas em média, assim, a pessoa tem uma fase de muita disciplina, de muito cuidado, de 1 mês inicial, depois vai indo para uma papa. Então, quer dizer, de uma forma progressiva. Em média, de readaptação são 3 meses. 3 meses. A fase de risco que a gente precisa proteger costuras é mais ou menos 30 dias. E depois, álcool, hein? Pode tomar uma caipirinha, pode tomar um vinhozinho. Tem um problema que ela é hipercalórica, então ela leva a um reganho de peso. Então o álcool é um pouco de inimigo. Agora, fora isso, depende da cirurgia, mas, por exemplo, no bypass gástrico, que é a cirurgia mais comum, a bebida alcoólica, o que vai acontecer é que ela vai ser absorvida de forma mais intensa e uma dose menor já vai ser o suficiente para dar um efeito mais perigoso. Certo. Bom, nós temos aqui
acho que 1 minuto e meio de programa, eu gostaria assim que dessem uma mensagem para as pessoas, né? No sentido do enfrentamento disso que para todos é um desafio, ou seja quem já tenha um sobrepeso significativo, ou aqueles que têm que ter uma disciplina para não ultrapassar aquela linha que leve a problema de saúde futura. Dr. Halpern. É 1 minuto, quanto tempo? Tenho 30 segundos, né? 30. Bom, então a minha mensagem é assim, que eu defendo bastante isso. Obesidade é doença, mas obesidade tem que ser tratada. Um tratamento clínico bem orientado é mandatório, mas se você tem mais que 35 quilos por metro quadrado, quer dizer, você é um obeso realmente grave, e o tratamento clínico não funcionou, eu como clínico dou de bandeja para os cirurgiões, porque sem dúvida nenhuma é a melhor técnica para emagrecer. Dr. Riese. Olha, eu digo o seguinte, a cada ano que passa, os riscos de uma cirurgia são menores se comparados com os riscos das doenças. Então, eu não digo opere todo mundo, mas a cirurgia é uma arma que não deve ficar na gaveta, escondida e guardada, ela deve ser usada, é claro que com bom senso. E uma última coisa também que eu acho importante é que nós não somos matemáticos, então o nosso negócio não é índice de massa corporal, número, não é isso. E tem pacientes e pacientes. E o que a gente fica muito preocupado são com as comorbidades, que é pressão alta, diabetes, apneia do sono, etc. Para encerrar, Alexandre. A minha ideia, na verdade, do ponto de vista psiquiátrico, não é necessariamente somente para o obeso, mas para aqueles que estão ao redor do obeso, no que diz respeito ao preconceito. Tem que se assumir que a obesidade é uma doença, que não é fraqueza, que não é falta de força de vontade, que por mais que muitas vezes o paciente faça o tratamento clínico, medicamentoso e dieta, ele não consegue. Então tem que se enxergar também a cirurgia bariátrica como sendo uma opção viável e segura, quando ele está junto de uma equipe bem formada. Muito obrigada, senhores. Nós terminamos aqui em questão de hoje, que debateu a crescente busca pela cirurgia bariátrica no Brasil para a redução de peso de forma significativa. Eu agradeço realmente muito pela informação, que eu não tenho dúvida, esclarecimentos. E agradeço especialmente a você que ficou conosco até agora. Em Questão estará de volta no próximo domingo, às 11h45 da noite, após mesa redonda. Uma boa noite e até às 7 da noite no Jornal da Gazeta. Até lá. Confira um bate-papo sobre a importância dos brinquedos na infância. Nesta segunda, 10h15 da noite, no Todo Seu. Assista agora Vambora Sampa.